Vocês estão vendo? Sim. Ok. Então, como eu falei, essa é a tela inicial da nossa plataforma. Eu queria mostrar para vocês que aqui embaixo nós temos alguns links que nos levarão ao atendimento de algumas demandas. Esses links são acessíveis ainda sem a questão do acesso, tá? Eu vou retomar esses tópicos logo após a gente acessar a nossa plataforma. Como se dá o acesso? O primeiro acesso à plataforma vai se dar através do número do seu CPF e da sua data de aniversário. A data de aniversário ela é composta por 2 dígitos do dia, 2 dígitos do mês e 4 dígitos para o ano. Não é necessário, na verdade não é que não é necessário, não deve-se usar as barras que separam esses dígitos, ok? Somente números. Para essa oficina, nós criamos um usuário fictício, tá? Que no momento não vai nos levar, neste momento não vou respeitar essas regras justamente por ele ser fictício. Mas é só para mostrar para vocês como se dá o acesso. Quando eu realizo o meu primeiro acesso e vou clicar em entrar, respeitando o CPF e a data de nascimento, eu vou clicar em entrar. Automaticamente vem para essa tela para a mudança de senha. Aqui, ó, mudança de senha. Ok? Eu tenho algumas regras nesse momento para respeitar para realizar a troca da senha. Essas regras se encontram aqui, ó, nessa parte. A senha deve ter ao menos 8 caracteres, ao menos um dígito, ao menos uma letra minúscula, ao menos uma letra maiúscula, no mínimo um caractere não alfanumérico, como asterisco, barra ou hashtag, ok? Então aqui vocês irão repetir a sua data de nascimento. E aqui no campo nova senha, eu vou criar uma nova senha respeitando esses critérios aqui, ok? Repito a senha aqui nesse campo de baixo e clico em salvar mudanças. A próxima tela vai me apresentar que a senha foi alterada. Vou clicar em continuar. Essa tela aqui irão as quais eu tenho alguma ligação. Mas antes de entrar propriamente nessas disciplinas, eu gostaria de apresentar para vocês algumas funcionalidades desse menu lateral aqui, ó, que ele é expansível, ok? Eu clico, ele retrai, eu clico, ele abre. Então, o painel é aquela tela inicial com aquelas informações que eu falei. A página inicial do site é essa página aqui. E eu gostaria de frisar aqui essa parte do calendário. Vou clicar em calendário. Essa ferramenta é muito útil para a criação de eventos. Ela funciona como o Google Calendário, ou o próprio calendário do Gmail, ou o próprio calendário do Google Calendar. Vocês têm a opção de retornar para meses anteriores e adiantar para meses posteriores. Então, como que vai funcionar? Eu clico no dia, automaticamente ele vai abrir uma caixa de novo evento. Ou uma outra opção, eu clicar aqui em novo evento e apontar a data aqui, ó,
nesse campo. Lembrando que é importante dar o nome do evento, né? E aqui eu posso escolher a data, ok? Não vou criar nenhum evento agora para não sobrecarregar o sistema. Uma outra ferramenta que se apresenta aqui neste painel lateral é essa ferramenta aqui, Meus Arquivos. Ela também vai funcionar como a pasta de meus arquivos que nós temos no nosso computador. Eu tenho a possibilidade de abaixar diversos arquivos aqui para dentro, respeitando o limite de tamanho que vai estar aqui, e o sistema vai informar quando você exceder, porque aqui ele vai nos mostrar o quanto que estamos utilizando da nossa caixa, né? Desse conjunto de arquivos. Por que essa ferramenta é importante? Você pode trazer aqui para dentro todos os arquivos que serão utilizados para o bom andamento da sua disciplina ou das suas disciplinas. Então, se você nomear os seus arquivos de forma separada, por exemplo, você consegue juntar todos esses documentos nessa pasta. Esta pasta, meus arquivos, só você tem acesso, ok? Ela não é compartilhada com ninguém até que você as compartilhe. Então, ninguém tem acesso a esses arquivos. Somente você. No caso dos docentes que contam com os monitores, ou que vão contar com monitores, também é interessante que eles tenham esses arquivos também na sua pasta de Meus Arquivos, dentro da plataforma Meus Arquivos. Ok? Vamos voltar para a página inicial do site. Está pensando daqui um pouquinho, aí. Então, vamos começar aqui por essa parte de cima. Nesse menu superior aqui, nós temos algumas considerações a fazer. Esse primeiro símbolo aqui vai nos trazer algumas possibilidades de nós alterarmos questões relacionadas à acessibilidade da plataforma. Vai abrir aqui esse menu com algumas possibilidades, tá? Nós não vamos entrar nesse momento, porque é uma escolha de personalização mesmo da plataforma. Só para mostrar para vocês que tem essa possibilidade. Neste globo aqui, o sistema, a plataforma, me dá a opção de mostrar todo o conteúdo o conteúdo fixo, né? Desta plataforma em língua inglesa ou em português. Neste sininho aqui, nós teremos as notificações. Vou adiantar o assunto a título de exemplo. Por exemplo, você cria uma atividade, um fórum, uma prova online, uma tarefa, qualquer atividade que você faça que exija uma resposta ou alguma interação do seu público-alvo, você vai receber a notificação neste símbolo aqui, tá? Que serão as notificações que serão descritas quando você clicar no sino, ok? Aqui nós temos, nesse balãozinho, nós temos as mensagens. Eventualmente também, quando você receber uma mensagem, você vai ter uma notificação aqui. Vai funcionar como essa aqui das notificações, né? Um círculo em vermelho com a quantidade de mensagens que você tem. Então, eu tenho a possibilidade também, clicando novamente, vai retrair o campo, né? E aqui neste último item aqui, nós temos o perfil. Eu venho aqui nessa setinha, clico, vai me mostrar qual é o meu papel. Nós vamos tratar disso um pouco mais para frente ainda hoje, tá? Questão relacionada com o painel, que também estará aqui nesse menu lateral. O perfil. No perfil você vai poder inserir uma foto, descrever o seu currículo brevemente, um e-mail secundário, eventualmente. Também é uma questão muito personalizada. Questão das notas, as mensagens e as preferências.
As preferências também é importante salientar que também elas são escolhas pessoais. E a tela de sair, ok? Então, nós vamos rolar aqui para baixo e eu vou falar um pouco deste menu aqui, que ainda consta na página inicial do site. Aqui nós temos os tutoriais. Os tutoriais, eles estão divididos em 2 segmentos. Tutoriais acadêmico-administrativos e tutoriais pedagógicos. Nos tutoriais acadêmicos administrativos, nós iremos encontrar vídeos, são vídeos bem curtos, tá? Onde eles fazem uma breve apresentação, também com a título de registro, a oficina foi baseada um pouco também no que já tem aqui, então é muito importante para quem não conhece ou para quem ainda não assistiu esses tutoriais que o faça, né? A título de conhecer mais a ferramenta. Voltarei aqui. Uma outra possibilidade de tutorial são os tutoriais pedagógicos. Esses tutoriais pedagógicos são montados pela equipe da CIPEAD. Também são vídeos bem curtos, mas muito importantes. Veja, então está dividido em 2 partes, né? Uma parte que vai cuidar da parte mais burocrática do sistema, vamos dizer assim, e esta parte aqui que vai tratar de assuntos relacionados aos fundamentos pedagógicos da plataforma, tá? Voltarei. Uma outra ferramenta muito importante que tem aqui embaixo é esse material aqui, que ele nos ensina como produzir materiais didáticos para a sala de aula usando o 5HP. Também, para quem não conhece a ferramenta, é muito bacana, é um material estritamente didático e de fácil leitura, ok? Voltarei aqui à página inicial do site para mostrar para vocês uma informação também muito importante. Peço perdão porque hoje a internet deve também estar com frio, né? Tá bem devagar aqui, mas vamos lá. Dá um tempo, acho que, de tomar um golinho d'água. Ok. Peço perdão também se houver alguma tosse fora de hora, tá, gente? Porque essa noite eu acho que eu dei uma leve resfriada. Antes de entrar propriamente na disciplina, o que a gente chama aqui de sala, eu gostaria de mostrar para vocês uma ferramenta também muito importante, que é a questão dos participantes da disciplina. Isso aqui a gente já vai retornar, tá? É só para seguir aqui a nossa proposta. Como que eu faço para descobrir os participantes que estão elencados numa disciplina? Neste menu lateral, que ele tem uma nova cara aqui, depois que eu entro numa sala ou numa disciplina, eu vou ter essa ferramenta aqui, ó, participantes. Aqui eu terei acesso a todos os alunos ou a todos aqueles que tiverem uma relação com a minha disciplina, ok? Então, eu tenho a possibilidade de colocar essa listagem em ordem alfabética, se eu clicar aqui no nome, ok? Aparece para mim em ordem alfabética, ok? Além do endereço do e-mail cadastrado, os papéis aos quais estão atribuídos as minhas funções ou a minha função perante o usuário da plataforma, isso também a gente vai falar daqui a pouco, os grupos que a gente pertence, também será um assunto que será tratado posteriormente, e uma ferramenta muito importante que serve também como controle é essa ferramenta aqui, ó, último acesso ao curso.
Serve como controle porque, eventualmente, o aluno precisa entregar uma tarefa e ele não tem acessado a plataforma há algum tempo, você tem a possibilidade de entrar em contato com ele, informando. Todos esses campos aqui, eles têm a função de colocar em ordem alfabética. No caso do último acesso, se eu clicar, ele vai me apresentar do quem tem mais dias sem acesso ao quem fez um acesso recente. Eu clicando novamente na ferramenta, ele vai inverter essa resposta, ok? Vai mostrar quem acessou por último e aqueles que estão com mais tempo sem acesso. Ok. Eu preciso entrar em contato com o aluno, Jacir. Como que eu faço? Ou alguém que está cadastrado nessa minha disciplina. Tem uma possibilidade, né? Que é o envio da mensagem. Mas como que eu posso enviar uma mensagem, Jacir? Ok. Então, eu posso enviar uma mensagem clicando aqui nesse quadradinho relacionado ao meu público-alvo, ok? Ele é alternado também, tá? Eu vou mandar uma mensagem, então, para os 3 integrantes dessa sala que estão com mais de 8 dias sem acessar a plataforma, ok? Uma possibilidade também é de eu mandar mensagem para todos os alunos. Em vez de eu ter que clicar um por um, eu venho aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, tá vendo? É que não tem como selecioná-la ela. Mas essa caixinha que está aqui em cima por primeiro. Se eu clicar aqui, vocês vão reparar que todos estarão clicados. Eu vou tirar a seleção deles para vocês perceberem. Tá? Eu venho aqui, clico, automaticamente ele seleciona todos aqueles que estão vinculados à minha sala. Eu rolo a página aqui um pouquinho para baixo, a barra aqui um pouquinho para baixo, e aqui me traz assim, ó, com usuários selecionados, clico nesta caixa, irá me aparecer enviar uma mensagem. Clico em enviar uma mensagem, aparece uma caixa onde eu vou digitar a minha mensagem. Então, são 7 alunos cadastrados nesta sala, aqui ele já me aponta, enviar mensagem para 7 pessoas. Também não vou enviar uma mensagem para não sobrecarregar a nossa caixa, ok? Vou cancelar. Então, vimos essa possibilidade do participante. Voltarei à página inicial, ao painel, onde estarão elencadas, agora com um aprofundamento maior, a todas as disciplinas às quais eu estou vinculado. Ok? Essas são disciplinas que a gente está usando para esse momento de formação, então elas são fictícias. Tá? Jacir, a minha sala, a minha disciplina não está cadastrada. Como eu posso proceder? Tem 2 caminhos. Vir aqui neste link, na secretaria, ou ir até o painel, a página inicial do site, rolar a página aqui para baixo, suporte ao usuário. Essa ferramenta de suporte ao usuário nos trará qual o melhor caminho para atendermos a nossa demanda. Este suporte que a plataforma oferece neste momento, ele está dividido em 3 grandes linhas. O atendimento do suporte para as questões relacionadas ao FPR virtual, as questões relacionadas ao acesso de materiais digitais, que é a equipe do CIB que coordena, tá? E este último campo aqui, que é a assessoria pedagógica online, que será atendido pela CIPEAD. Então, como são frentes diferentes, vocês se atentem para qual a demanda que vocês pretendem que seja atendida. Neste caso da disciplina, nós vamos entrar em contato com o atendimento UFPR virtual. O suporte ao usuário
no atendimento ao FPR virtual, nos trará algumas perguntas básicas que poderão nos ajudar. Então, aqui eu tenho: quero abrir uma sala de aula para minha disciplina do período especial, quero migrar minhas disciplinas do AVA para o virtual, quero abrir uma sala de aula virtual para a minha disciplina, quero abrir uma sala virtual para o meu grupo projeto. Enfim, tem uma série de pré-perguntas já selecionadas que são elencadas como básicas, ok? Neste nosso caso, nós queremos abrir uma disciplina, uma sala de aula para a minha disciplina do período especial. Então, eu vou clicar ali naquele link da pergunta e aqui ele vai me trazer algumas orientações, ok? Sendo importante sempre salientar que tem que estar com acesso ativo na plataforma. Então, aqui, como a gente já tem realizado essa atividade nas outras oficinas, então nós já temos alguns chamados abertos, né? Qualquer nova tentativa que vocês fizerem, sempre vai ter esse registro, né? Então, eu vou clicar aqui e ele vai me abrir essa tela, onde também as perguntas são auto-instrutivas, tá? Vão me apresentar a obrigatoriedade delas, e uma coisa que vocês devem levar muito em consideração é atender pontualmente ao que o campo exige. Por exemplo, digite o código da disciplina em maiúsculo, sem espaços e sem traços. É o código padrão que está no projeto pedagógico do curso, enfim, que está no projeto do período especial, né, na proposta do período especial. Por que a gente, para manter uma questão de padronização também e para facilitar na hora em que o chamado receber a sua demanda. Também, como por exemplo nessa questão 2, nome completo da disciplina e sem código ou abreviaturas. Dependendo de se usar caixa alta ou baixa, né, mas sempre manter um padrão seguindo ao que a questão, ao que o campo pede. O nome do curso de graduação completo, o qual o curso está relacionado, ou o nome do programa de pós-graduação. E aqui com relação ao ciclo, né, se é o segundo ou o terceiro ciclo. Não vou salvar o chamado, justamente também para não sobrecarregar a caixa de chamados lá do pessoal do suporte. Ok? Tendo em vista que o nosso chamado foi atendido, nós voltaremos ao painel para aí sim entrar na disciplina. As disciplinas, elas, sempre quando eu clicar em cima da disciplina, elas mudarão um pouquinho a cara. Nós temos aqui esse cabeçalho superior aqui da disciplina, tá? Composto por avisos, hora do café, aula e podcast, tá? Os avisos, como o próprio nome já diz, são avisos. Data do encontro virtual, prazo para resolução da atividade, está pedindo o contato de alguém, enfim, né, a publicação das notas, né, para todo mundo saber o que está acontecendo, enfim, são avisos mesmo. A hora do café já é uma ferramenta um pouco paralela, mas muito importante também, porque é aqui que eu vou inserir uma conversa, um bate-papo, uma provocação, mandar um arquivo que possa me auxiliar no processo de ensino-aprendizagem daquela disciplina, mas que não esteja nos meus materiais que eu anteriormente já tenha compartilhado com os alunos, tá? Aí a aula e o podcast o Rodrigo vai falar daqui a pouquinho, tá? Então eu gostaria de só salientar uma coisa. Tudo no Moodle é editável.
Mas como que eu faço isso, Jacir? Ok. As disciplinas, então, como eu cliquei na disciplina, ela vem com esse campo aqui, tá? As disciplinas normalmente aparecem com este formato aqui, ó. Apresentação da disciplina e os módulos, ok? Eu clicar aqui em apresentação da disciplina, o padrão que ela vem está atrelado a duas funções. Eu vou abrir esse aqui de baixo para mostrar. Ele vem com sala de estudo, leitura e reflexão. Vocês não se preocupem com essas observações aqui embaixo, tá? Isso depois a gente vai ensinar. Ou uma outra possibilidade é mãos à obra, hora de praticar. Então, todo módulo que eu inseri, que eu vou inserir, ela sempre vai apresentar com essas duas definições, a sala de aula e o mãos à obra. Como que eu faço para inserir um módulo? Obrigatoriamente, tem dois caminhos. Tem essa engrenagem aqui em cima, ok? Onde eu vou clicar aqui nessa setinha e ele vai me abrir a possibilidade de ativar a edição. Prestem atenção no formato que está aqui embaixo, ó, tá? No desenho mesmo de como que está a nossa sala de aula neste momento, ok? Vou clicar em ativar edição. Viram que mudou? Aparecendo aqui este símbolo, um lapisinho do lado do título principal e esse botãozinho de editar. Então, ok. Então, eu quero alterar. Em vez de avisos, eu venho aqui no lapisinho e coloco informes. É sinônimo, mas é uma outra perspectiva, um outro combinado. Automaticamente, quando eu clico para alterar ali, a própria plataforma vai me dar esse aviso aqui, ó. Que ele não, vou tentar, nesse aviso aqui em cima, aqui, ó. ESC para cancelar, Enter quando acabar. Então, reforçando, como a plataforma é editável, tudo que eu não aceitar enquanto estiver com a tecla de ativar edição ativa, se eu der o ESC, ele vai cancelar e vai voltar para a informação que tinha antes. Então, eu clico no lápis, vou mudar o nome e vou teclar Enter. De avisos foi para informes. Ok? Para eu editar, eu venho aqui nessa setinha do lado, tenho essas possibilidades. Também editar configurações, ocultar, duplicar, atribuir papéis e excluir. A gente não recomenda que exclua nenhuma dessas ferramentas, porque também são ferramentas que possibilitem uma maior interação com os alunos, né? Mas eventualmente eu posso ocultar essas ferramentas por um determinado momento, só torná-las públicas. Aí fica ao critério de vocês. Com relação a essa tecla aqui que aparece, tem a possibilidade de a gente mover o recurso. Eu vou tomar muito cuidado para fazer isso, porque nas 3 oficinas anteriores travou tudo. Então eu vou com muito cuidado e vou mover o recurso. Aconteceu a mesma coisa. Eu dou um F5, ele vai atualizar a tela. Ok? Atualizou. Então tem essa possibilidade de mover. Ok? Estando com o botão de ativar edição ativado, em funcionamento, também aqui embaixo irão aparecer o botão de editar. Eu posso editar só este campo, tá? Como eu vou fazer aqui agora. Eu quero alterar o nome deste campo. Em vez de apresentação da disciplina, vou colocar dados iniciais. Isso é tudo personalizado, ok? Vou clicar Enter. Ele vai me apresentar ali esse tópico com esse novo nome. No botão editar, aqui do ladinho, é muito parecido com aquele que eu já falei anteriormente. Eu tenho algumas opções de realçar essa informação aqui.
de entrar na sessão, mostrar conteúdo, ocultar timeline ou excluir timeline. O que é a timeline, Jacir? Timeline é todo esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto é uma timeline. Ah, mas são padrões as timelines? São padrões a partir do momento que você personalizá-las. Como que eu faço para incluir uma timeline, Jacir? Eu rolo a página totalmente lá para baixo e aqui eu vou ter aqui, ó, adicionar linha do tempo. Linha do tempo é a nossa timeline. Vou clicar, vai aparecer ali para mim, número de sessões. Como eu estou iniciando as atividades com a plataforma, eu vou colocar ali uma timeline, adicionar uma linha do tempo. Vou rolar aqui para baixo para confirmar. Apareceu aqui. Ok? Eu vou só excluir essas aqui, só para vocês entenderem como que fica o desenho do site. Acho que pode excluir, né, Rodrigo? Depois você... Acho que dá. Beleza. Sim, sim. Então, nós temos aqui. Então, a gente mantém aqui dados iniciais, módulo 1, e a timeline 3. Então, ela recebeu esse nome porque ela era a nossa terceira timeline. Ok? Então, eu posso aqui alterar o nome e mantenho o padrão. Módulo 2. Enter. Alterou o nome. Ok? Ah, preciso adicionar mais uma linha do tempo. Venho, clico aqui, adiciono ali, preencho ali. Sempre vem o padrão, né, de inserir uma linha de cada vez. A gente sugere também que faça assim. Adicionar linha do tempo. Agora o exemplo vai ficar melhor, mais claro para vocês. Então, é a nossa quarta linha do tempo, tá vendo? Dados iniciais é a primeira, esta é a segunda, a terceira e a quarta. Venho e altero o nome. Porque essa linha do tempo que eu criei agora, não é um módulo da disciplina. É uma prova, por exemplo. É uma prova do módulo 1. Poxa, Jacir, mas se é a prova do módulo 1, ela vai ficar aqui embaixo na linha do tempo? Não, eu posso mover essa minha timeline até ela ficar no lugar que eu quero. Então, tem o módulo 1, o sistema vai atualizar, tá? Eu tenho o módulo 1 e tem a prova do módulo 1. Ah, Jacir, mas eu não quero que eles tenham acesso agora nessa prova. Eu venho aqui no botão editar e clico em ocultar timeline. Estão vendo? Repararam aqui que apareceu aqui, ó, oculto para estudantes? Então, quando o estudante, quem tem o papel de estudante, tá? A gente já vai explicar isso um pouquinho melhor lá para frente. Então, quem tem o papel de estudante, quando ele abrir essa determinada sala que nós estamos usando aqui de forma fictícia, ele somente irá ver dados iniciais, módulo 1 e módulo 2. Ah, Jacir, eu não quero que ele veja o módulo 2 também, porque uma preocupação que eu tenho é que ele se adiante, enfim, ou uma coisa justamente para todo mundo ficar no mesmo ritmo, eu também posso ocultar essa timeline. Ó, apareceu ali também, oculto para estudantes. Ok? Ele só vai ver, ele só verá esse módulo 1 aqui. Posso dar qualquer nome para minha timeline? Pode. Divisão por semana, semana tal a semana tal, né? Dia tal a dia tal, a ementa, né? O nome do módulo relacionado com a ementa. Você vai dividir a sua ementa em 3 partes. Eu estou numa situação bem hipotética. Então, tudo é customizável, tudo é personalizável. Tá? Dá o ES que ele cancela qualquer alteração. Ok? Sempre importante lembrar, fez qualquer alteração, eu volto lá na minha engrenagenzinha, clico e vou clicar em desativar edição. Ok? Isso é muito importante.
para evitar que nós duplicamos atividades, por exemplo, em 2 módulos diferentes. Enfim, sempre que você fizer qualquer alteração, não se esqueça de voltar lá na nossa engrenagem e clicar em desativar edição. Isso também vai nos poupar de retrabalho, eventualmente por algumas considerações que a gente tem recebido e que o suporte também tem recebido, são situações que apareceram, que surgiram, determinado a questão desse botão estar ativado ainda. Então, as coisas, vocês obviamente repararam aqui que sumiu todas aquelas informações de editar, a tecla de movimentação, o lapisinho. Então, aqui eu não consigo fazer mais nada, ó. Entendeu? Então, por isso que é muito importante manter aquele botão sempre desligado, inutilizado, quando você terminar o teu processo de edição. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Tá. Eu vou colocar ativar a edição ali, porque às vezes, apesar de eu ter a minha colinha aqui do lado, né, eu vou ativar a edição aqui para ver se eu tenho alguma possibilidade ainda de dúvida. Tá, adicionar. Tá, ok. Tem, importante. Sempre quando vocês ativarem o botão e o sistema ficar com essa cara aqui, vocês tomem muito cuidado neste último campo aqui, ó, porque vai estar muito junto. Então, por isso que eu reforço que aqui vai adicionar linha do tempo e aqui vai adicionar uma atividade ou recurso relacionado a esta timeline. Tá? E daí, como que faz isso? Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que ele vai retomar o assunto e-aula e podcast, e ele já vai entrar como adicionar uma atividade ou recurso em cada timeline dessa. Ok? Tem alguma pergunta para esse momento, Rodrigo? Olá, por enquanto não. O pessoal fizeram alguns questionamentos, mas eu já respondi ali no chat. Eu já vou retomar algumas questões que eles abordaram daí. Ah, perfeito. Então eu passo a palavra para você, meu querido. Perfeito, já estou compartilhando aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Sim. Então, antes da gente retomar... Deixa eu... aqui. Antes da gente retomar a questão do e-aula do podcast, eu vou acessar aqui os participantes. Então, houve um questionamento sobre a inclusão de outros professores e tutores, né? Podemos fazer essa inclusão. Então, dentro dos participantes, eu tenho esse botão inscrever usuários. A partir daqui, eu posso selecionar o usuário que eu vou inserir. Por exemplo, só um pouquinho. Olha, ele deu que tem muitos usuários com José, né? Então, a gente termina de digitar o nome. Ele vai trazer para a gente todos os usuários que tiverem Joseli no nome. É mais fácil buscar pelo e-mail, se vocês tiverem, porque o e-mail ele é único, nós não podemos ter e-mail duplicado. Então, se a gente tiver um e-mail, é mais fácil dele fazer essa seleção. Tá? Eu vou clicar aqui no usuário que eu quero incluir, e aqui eu seleciono o papel. Então, eu posso incluir, por exemplo, como professor, posso incluir como tutor-editor. Neste caso, esse usuário ele vai poder fazer alterações nos itens que tem dentro da UFPR virtual, dentro desta sala, tá? Ou como estudante. Além dessa inscrição, nós podemos também realizar a autoinscrição do usuário. O que é a autoinscrição do usuário? Eu configuro um método de inscrição automático para que o usuário
ele acessa essa sala virtual através do link. Já entramos, Daisy, nessa questão. Ele acessa essa sala virtual, a sala virtual através do link, e ele tem a possibilidade de realizar a inscrição através de uma senha, tá? Uma chave de acesso. Neste caso, por exemplo, nós colocamos a chave de acesso como chave mesmo. Então ele está... Acho que é mais fácil aumentar aqui a tela, né? Então ele está como chave maiúsculo. O estudante ele vai digitar essa chave e ele vai se auto-inscrever na sala. Então não é necessário o professor entrar aluno por aluno e fazer inscrição ou qualquer outra situação assim. Ele pode encaminhar um e-mail padrão para o aluno com essa chave, com o endereço da disciplina, neste caso, este endereço aqui de cima, e solicitando para ele fazer a autoinscrição mediante a chave. Tá? Então não precisa incluir todos manualmente. Tá? No AVA, anteriormente, a gente já fazia essa autoinscrição, o aluno já iria até a sala de aula desta forma, então pode ser mantido assim também. Se por acaso tiver com dificuldade, pode mandar uma mensagem ali para o nosso suporte. Quero inscrever mais de um aluno, por exemplo, que a gente faz esse trabalho para vocês. Tá? Mas, em tese, é para já ter essa opção já disponível. Com relação a um questionamento da Daisy, né? Professor e tutor. Professor, ele tem o comando da sala, a sala virtual, tá? Então, a sala virtual é dele, né? Então, ele é o responsável pela sala virtual. O tutor, ele tem mais a questão de tutorar, então ele vai poder acessar, vai poder conversar com os alunos, ter acesso à relação dos alunos e verificar em algumas situações com relação à nota, com relação a fórum, por exemplo. Também a gente tem um monitor neste caso, tá? Tutor e tutor-editor, a única diferença é com relação à edição. Tutor-editor pode editar, tutor não. Tutor ele vai ser um perfil, pense que vai ser um perfil de aluno, mas com algumas atribuições, como participar de chat, verificar o andamento da disciplina com o aluno e tudo mais. Com relação ao Teams, né? O Ivan está perguntando. O Teams ele fica sobre a responsabilidade da AGTIC, tá? Então, as dúvidas com relação ao Teams é melhor entrar em contato com eles. A gente consegue dar uma mão em algumas situações, tá? Preciso gravar uma sala, preciso abrir um atendimento, vou fazer uma videoconferência com os alunos que nem estou fazendo aqui, quero gravar. Então, a gente consegue dar uma mão com relação a isso daí. Mas dúvidas mais pesadas, assim, é com o pessoal da AGTIC mesmo, tá? Nós não temos acesso às configurações, por exemplo, do Teams, só da UFPR virtual. Tá? Retomando aqui. Então, a gente tem os avisos, que aqui está como informes, hora do café, e-aula e podcast. É interessante frisar que os informes, avisos, ou como você definir o nome para esse item que tem aqui, o aluno ele vai receber no e-mail dele também um lembrete do que foi postado. Então, a partir do momento que você cria um tópico aqui, o aluno vai receber no e-mail dele que foi criado um tópico para ele poder acessar, com um link para acessar e tudo mais, tá? A hora do café, apesar de ser um fórum, assim como o Informes, por exemplo, ele não tem essa obrigatoriedade de assinatura. Então, ele não vai receber no e-mail dele. Com relação ao e-aula. O e-aula é um plugin, um complemento ao FPR virtual, que utiliza a RNP para as videoconferências. Então, através do e-aula, você consegue fazer uma aula síncrona com os alunos, só não consegue realizar a gravação nesse momento. Tá? Então, tem essa possibilidade, eu vou entrar aqui na sessão. Somente os professores ou tutores podem iniciar uma sessão. Tá? Aluno não consegue, então, se o aluno for acessar uma e-aula, por exemplo, e o professor não tiver iniciado, ele não consegue acessar a sessão. Deixa eu
só desabilitar aqui para ele não dar problema. Então, esse aqui é a carinha que a gente tem do mconf, né, que é o sistema da RNP do eAula. Ele é aqui você tem um quadro que você pode carregar, por exemplo, um PowerPoint, você pode passar um vídeo para o aluno. Nós temos os usuários aqui também que vão ficar disponíveis no lado esquerdo. Temos a barrinha de chat. Então, é um sistema completo para fazer essa apresentação síncrona, tá? O problema que nós temos ainda, né, nesse momento que a gente não conseguiu ainda chegar numa solução, é a gravação. Então, ele não está conseguindo gravar nesse momento, tá? Ele ativa o botão, mas ele não está gravando. Tá? Nós estamos já verificando, já temos chamado junto à RNP para resolver esse inconveniente, mas até o momento não tivemos sucesso nisso daí. Tá? Se por acaso vocês quiserem iniciar, por exemplo, pelo eAula, o aluno não precisa ter acesso a Teams, não precisa ter acesso a ferramenta nenhuma. Só com o navegador dele, acessando o Moodle, por exemplo, o FPR virtual, ele tem acesso ao eAula. Neste caso, você pode usar o OBS Studio para realizar a gravação. Então, ele vai fazer a captura da sua tela e, posteriormente, você salva essa captura lá no YouTube. Daí você disponibiliza o vídeo para o aluno. Tá? Fechei aqui. Quando o aluno acessar o eAula, ele tem acesso a essa mensagem, por exemplo, essa conferência está em andamento, né? Então nós já temos um moderador. O moderador, neste caso, é o professor, tá? Então o aluno vai poder entrar na sessão e o professor, o moderador, tutor, ele tem essa opção de terminar a sessão. Finalizamos a sessão. Só um pouquinho, pessoal. Voltando aqui, vamos voltar aqui para a nossa oficina. Aqui também nós temos o podcast. Podcast, repositório de links do YouTube. Ok? Então aqui nós vamos ter todos os links, por exemplo, que você venha a utilizar. Você pode incluir todos os links nesse repositório. A gente pode utilizar outras ferramentas, mas convencionou-se utilizar o YouTube devido à facilidade dele, tá? Hoje a gente tem lives com 2, 3, 4, 10 mil pessoas, por exemplo, 20 mil pessoas participando da live. O YouTube ele está aguentando o tranco. Então, assim, é um excelente repositório para os vídeos, né? Ele não está perdendo performance, então você consegue passar seus vídeos para o YouTube e fazer o link aqui na sua disciplina, tá? Só um momentinho. Então, aqui, cliquei aqui em propondo tarefas. Esse aqui é um vídeo do nosso tutorial, né, que o CPAD já disponibilizou. Ele não carregou aqui pra gente. Só um pouquinho que deu uma travada. Voltou. Vamos voltar lá. Então, podcast. Propondo tarefas. Agora sim. Então, esse aqui é o link lá pro vídeo que o CPAD postou, propondo tarefas. Então, você pode relacionar todos os vídeos que você gravar, você pode relacionar os vídeos auxiliares, por exemplo, um repositório de vídeos para o aluno poder ter acesso, tá? Esse podcast, você pode incluir ele em todos os módulos. Então, eu posso ter aqui em dados iniciais, por exemplo, eu posso incluir um podcast. Tá? Então, é um recurso que o Moodle tem, então você pode utilizar esse recurso em qualquer módulo. Então, eu tenho um podcast específico para o módulo 1, ou um podcast específico para a prova final, por exemplo. Eu venho aqui na prova e insiro esse recurso aqui de podcast, eu posso utilizar. Tá? É bem utilizável pelos professores, está sendo bem útil.
dentro deste conceito aqui, nós vimos, né, os informes, hora do café, e-aula, podcast. Nós vimos o menu de ação, editar configurações, ativar edição. Eu vou ativar a edição agora porque nós vamos incluir alguns recursos. Como o Jacir já falou, é importante sempre que você ativar a edição, assim que você finalizar, desativar a edição. É muito fácil, por exemplo, você, sem querer, arrastar e fizer uma atualização do módulo, ou excluir um módulo, por exemplo. Então, é sempre bom deixar ele desativado. Quando você ativa ele, você não está ativando ele só para esta sala. Você está ativando ele para todas as salas que você administra. Tá? Então, bastante atenção com relação a desativar a edição depois que você fizer a alteração necessária. A Simone perguntou ali se todos acessam a conferência diretamente do Moodle. Sim, Simone, todos acessam a aula diretamente pelo Moodle, tá? No caso de grupos, quando você tem 2 turmas, por exemplo, que nós vamos ver no próximo oficina avançada, intermediária, né? Tem que fazer algumas configurações. Então, senão ele vai ter um grupo por aluno. Tá? Mas fora isso daí, todos os alunos conseguem acessar a oficina por um navegador tranquilamente, até mesmo pelo celular. Tá? Ele funciona muito bem, ele é otimizado para funcionar com o celular. Então, ele funciona muito bem. Tá. Para a gente, então, adicionar um módulo, viemos aqui embaixo, adicionar linha do tempo, eu posso adicionar um módulo, ou quantos módulos forem necessários. Para adicionar um recurso, uma atividade, é a mesma coisa. Eu escolho o módulo que eu quero, eu tenho esse botão aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Tá? Clico nele, no módulo 1, neste caso, eu vou adicionar, por exemplo, uma pasta. Então, adicionei. O FPR Virtual vai abrir uma nova tela, eu vou colocar aqui a descrição, né, do item que eu estou colocando para os alunos. O nome, desculpe. Posso inserir uma descrição para eles. E aqui eu vou relacionar os arquivos. Então eu clico aqui nos arquivos. Eu já tenho arquivos que eu carreguei anteriormente. Então eu posso utilizar, por exemplo, esses mesmos arquivos nesta área, tá? Onde esses arquivos estavam? Eu carreguei eles em outra disciplina, ou eu carreguei ele nos meus arquivos aqui da configuração geral. Tá? Então, essa configuração ele tem o mesmo sistema, a mesma sistemática, para a gente poder utilizar os arquivos da mesma forma. Vou carregar aqui mais um arquivo, agora do meu computador. Vou clicar aqui em Browse. Ele pegou aqui, vamos pegar Downloads. Vou carregar a ficha 2. Então, esses são os arquivos que eu vou disponibilizar para os alunos. Salvei e mostrei. Então, a descrição que eu coloquei. E aqui estão os arquivos. Posso vir aqui e clicar em Download da pasta. Tá? O sistema vai compactar e vai enviar para mim um arquivo zip com todo o conteúdo disponível na pasta. Isso é útil para o aluno, por exemplo, baixar todo o conteúdo. Então, você pode disponibilizar todo o conteúdo na pasta, o aluno vai lá e acessa todo o conteúdo que tem na disciplina. Além da pasta, nós temos o arquivo. Então, vou voltar aqui para módulo 1. Vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Lá no final eu tenho os recursos, vou adicionar o arquivo. Cliquei em arquivo, adicionar. Qual que é a diferença da pasta para o arquivo? A pasta ele vai armazenar N arquivos dentro dela. Tá? Então eu tenho um limite de 50 MB por disciplina que eu posso utilizar. E lá dentro eu posso colocar N arquivos. Vídeos eu posso incluir? Sim, pode incluir vídeos. Tá? É uma questão que já perguntaram em outras oficinas. Mas a questão do vídeo é que ele consome muito espaço. Por isso que a gente acaba tocando na tecla de fazer um podcast, incluindo o podcast. Passa ele para o YouTube, sobe ele na sua conta do YouTube. Tá? Vai sair um vídeo explicando como você faz a conta no YouTube na próxima semana. Então, utilizando o teu e-mail da UFPR. E daí lá você consegue ter um bom repositório de vídeos. Tá? Então, aqui arquivo, eu vou colocar aqui como ficha 2, por exemplo.
né? Posso incluir uma descrição. E aqui eu posso selecionar o arquivo. O arquivo é único, tá? Eu não consigo subir mais de um arquivo nesse espaço. Então eu posso utilizar meu arquivo recente. Eu tenho a ficha 2 aqui que eu já subi, por exemplo. Tem uma outra ficha 2 de uma outra disciplina. Tem uma outra ficha 2, então vamos supor que eu estou utilizando essa ficha 2 aqui. Selecionei o arquivo. Salvei. Verifico aqui, clico dentro do arquivo e verifico que não é essa disciplina que eu precisava inserir. Tá? Eu posso voltar aqui. Eu clico aqui, ó, editar configurações. Eu desço aqui até o recurso do arquivo, clico nele, clico em excluir. Ok. Então não é aquele arquivo que eu precisava, eu excluí ele. Então eu vou subir um arquivo aqui do computador. Subi a ficha 2, eu posso colocar aqui, ficha 2, né? E enviei o arquivo. Ele salvou com ficha 2 oficina, né? Salvei e mostrei. Então ele atualizou aquele arquivo que eu tinha para um outro arquivo correto agora, tá? É o mesmo arquivo aqui internamente que a gente está utilizando, mas para demonstrar é válido. A mesma coisa acontece para a pasta, tá? Eu subi arquivos, eu preciso subir mais... Opa, cliquei errado. Eu preciso subir mais arquivos dentro da pasta, eu posso editar, ó, vou vir aqui, vou editar. Posso eliminar esse arquivo, excluir o arquivo, e posso salvar a mudança ou posso carregar um arquivo novo. Carreguei o arquivo. A pergunta da Karina é se tem limite a pasta, né? O limite é de 50 MB por disciplina, Karina. Quando a gente fala em espaço, pode parecer pouco, né? Mas nós temos 30 mil alunos, 32 mil usuários do Moodle, então são 50 MB, 100 MB para cada usuário. Se todos forem utilizar o espaço completo, por exemplo, são necessários alguns gigas para a gente disponibilizar para todos. Fora as disciplinas, fora as oficinas. Então, é por isso que ele parece pouco, mas se a gente for levar em consideração todos os usuários que a gente tem no Moodle, todos os recursos, ele acaba fazendo um volume enorme de informações, tá? Além do arquivo e da pasta, nós temos também a URL, o link, né? Então, lá embaixo, eu tenho a URL. Para que serve a URL? Para você direcionar para um site, por exemplo, para você direcionar... Você pode direcionar para um PDF fora da UFPR virtual. Você pode direcionar para um link do YouTube. Então, aqui nós vamos pegar, por exemplo, o UFPR virtual, o UFPR normal. Só um pouquinho que está carregando. Vou pegar a Globo.com. Por que eu abri ela antes no meu navegador? Porque nós temos as barrinhas, os 2 pontos, HTTPS, que muitas vezes esquecemos de colocar, e ele é muito exigente com relação a isso daí. Então, por exemplo, URL externa, Globo.com, aqui eu vou colocar site de notícias, ele já colocou com as barrinhas, ele colocou com a barrinha final também. Eu posso colocar uma descrição aqui e salvar e mostrar. Ó, ele criou o link para mim. Se eu clicar nele, ele me direcionou para o Globo.com. Tá? Então é um outro recurso útil, você pode relacionar qualquer link que tenha disponível da internet. Neste caso aqui, inclusive outros links do próprio UFPR virtual. Desde que, por exemplo, se for uma outra disciplina, o aluno tem que estar dentro da disciplina também para ele poder acessar. É uma pergunta da Karina. Depois que encerra essa disciplina, o aluno pode acessar o conteúdo posteriormente? Então, Karina, sim e não, tá? Depois que ocorre o encerramento da disciplina, se ela estiver ativa, eu vou entrar aqui em configurações.
Se ela estiver aqui como visibilidade do curso mostrar, sim, ele vai ter acesso ao material que tinha dentro da disciplina. Se a gente, por acaso, ocultar, ele vai ficar visível para os professores, tutores da disciplina, mas para o aluno não. Então, ele não vai ter mais acesso à disciplina, à sala de aula. Isso daí é um processo que é feito posteriormente, né? A gente não aconselha que vocês utilizem a mesma disciplina para o ciclo 1, 2 e 3, por exemplo, a mesma sala. Por quê? Porque a gente precisa dos logs, precisa ter o backup dessa informação. Tudo que o aluno faz é registrado, que horas que ele acessou, quando ele acessou. Então, para qualquer contestação futura, a gente precisa ter a disciplina fechadinha. Tá? Então, é possível vocês duplicarem a disciplina. Então, vamos supor, se vocês têm o mesmo curso no ciclo 2, vocês configuram para o ciclo 1 e depois a gente faz um backup e restaura no ciclo 2. Tá? Todas as configurações, tudo que vocês fizeram, ele vai para o próximo ciclo. Só um pouquinho. Desculpa, gente, essa noite foi fria e eu estou ficando sem voz. Outro detalhe que tem bastante questionamento lá conosco do suporte é a possibilidade de você utilizar uma sala de aula para 2 ou 3 professores, ou para a turma 1, 2 e 3, por exemplo. É possível você utilizar a mesma sala de aula virtual neste período especial, tá? Para essas disciplinas. Não há problema, a gente vai utilizar um conceito chamado grupo, que nós vamos ver com calma na semana que vem. Então, eu venho aqui em mais, usuários, eu tenho aqui, ó, grupos de usuários. Então, esse grupo de usuários, ele vai dividir a sala para possibilitar que a gente, por exemplo, imprima a lista de notas separado. Tá? Então, o conceito de logs e tudo mais, ele continua, só que daí a gente consegue imprimir o livro de notas separado por grupo. Tá? Algumas questões que a gente tem neste caso, por exemplo, eles influenciam nas tarefas, eles influenciam no e-aula, por exemplo. Então, o grupo A ele vai ter acesso à sala da turma A, o grupo B é só a sala da turma B. Nós temos que mudar alguns parâmetros dentro da sala de aula para ele poder ter acesso a uma sala de aula global, por exemplo, de toda a sala. Em matemática, por exemplo, nós vamos ter uma disciplina com 5 ou 6 professores e mais ou menos 200 alunos. Com relação ao backup aqui, a pergunta da Daisy. O backup ele é realizado, né, pelo nosso sistema de TI, lá pela GTIC, então eles fazem o backup geral do FPR virtual. Com relação à disciplina, por exemplo, quando você quer passar informação de um para o outro, futuramente vocês vão ter esse know-how para vocês fazerem essa migração, tá? Ela não é difícil, só temos que cuidar com alguns detalhes. Que nós podemos levar todos os alunos de uma disciplina para outra, a gente pode levar notas, por exemplo. Então, alguns detalhezinhos eles precisam ser revistos, tá? Mas é um processo fácil, não é um processo complicado. Você pode fazer um backup, por exemplo, antes de você fazer uma alteração grande na sua disciplina, e depois, se por acaso não gostar daquela alteração, você pode restaurar o backup. Mas tudo tem o seu porém, né? Se o aluno já acessou a disciplina, a gente pode perder esses registros. Então, tem que ser pensado muito bem como vai ser realizado isso daí. Tá? Os alunos que se matricularem na disciplina serão inscritos automaticamente na disciplina aberta no FPR virtual? Sim e não, Juliana. A gente tem um problema, por exemplo, de integração hoje do FPR virtual com o SIGA. Tá? Como a pandemia acabou chegando, né, e o FPR virtual era para ser lançado só ano que vem, então nós temos algumas integrações que não estão sendo realizadas corretamente. Se você precisar, o nosso suporte ele pode fazer inserção para você, tá? Mas nós precisamos, por exemplo, dos e-mails dos alunos, muitas vezes, porque a gente tem alunos homônimos, né? Vamos supor que a gente tem um João da Silva. Então, nós vamos ter N João da Silva dentro da UFPR. Então, para a gente identificar aquele aluno é meio complicado. Hoje, precisa do e-mail que ele acessa a plataforma ou do CPF dele. Tá? Mas é possível a gente fazer a inserção.
Nesse caso, eu aconselho a gente utilizar a autoinscrição. Cliquei aqui em mais, né? Usuários, método de inscrição. Eu vou excluir esse aqui e vamos criar um novo. Então, eu vim aqui em usuários, métodos de inscrição. Adicionar método. Escolher autoinscrição. Aqui eu vou colocar autoinscrição alunos. Vou escolher também uma chave. Então, eu escolhi uma chave para ele poder se inscrever na disciplina. Através dessa chave que ele vai fazer o ingresso na disciplina. Ele não consegue acessar essa disciplina sem essa chave. Adicionei o método. Eu vou abrir aqui uma outra tela privada. Com o aluno teste. Vocês estão vendo o usuário aluno aqui? Sim. Perfeito. Sim. Então, eu vou copiar o link aqui para ser mais fácil, né? O aluno teste, então, ele vai ter acesso à disciplina UFPR virtual através do link que eu copiei aqui em cima, tá? E ele vai ter que digitar a chave. Se por acaso ele digitar a chave errada e clicar em inscreva-me, ele vai receber uma mensagem que a chave de inscrição é correta, tá? Eu não lembro qual chave que eu coloquei, vou dar uma colada aqui agora. Marielle, a chave é para inscrição, tá? Uma vez inscrito, o aluno ele vai estar pertencendo àquela sala. O FPR virtual está passando por bastante atualização neste momento, tá? Na verdade, desde que começou o período especial, a gente está lidando muito com ele. Então, essas travadinhas que a gente tem são comuns, tá? Eles acabam sendo normais. Então, nesse momento, por exemplo, pode ter acontecido uma carga de dados nele, que acaba... Eu vou copiar aqui a chave de acesso. Então, coloquei a chave de acesso e cliquei em inscreva-me. Ele deu a mensagem, deixa eu dar um sim. Você está inscrito no curso. Então, eu já me inscrevi neste curso, tá? Se eu for verificar aqui como professor os métodos de inscrição, eu vou verificar que um usuário aqui, um aluno já se inscreveu através da autoinscrição. Aí 6 usuários foram inscritos manualmente. Juliana, o AVA anterior ele está sendo... Ele vai ser suspenso, tá? Nós não vamos mais utilizar ele. Agora a gente vai utilizar o FPR virtual. Então, as disciplinas, nós conseguimos trazer as disciplinas de lá para cá. Então, o conteúdo das disciplinas que você tem lá é possível trazer aqui para o FPR virtual, mas nós não vamos mais fazer atualização nele, tá? O FPR virtual ele já está atualizado até a penúltima versão do Moodle. Então, vamos ter mais uma atualização ainda esse ano, provavelmente, tá? Se tiver tempo, com a inclusão, talvez, de alguns recursos interessantes. E o FPR, o AVA anterior, ele estava bem desatualizado. Então, por isso que teve essa separação. Espero que eu tenha te respondido, Marielle, sobre a chave. A chave importante, a chave é para a sala, tá? Ela não é a chave para o aluno. Então, os alunos eles podem trocar, por exemplo, eles sabem quem está matriculado, quem está cursando, então eles podem repassar essa chave para outros alunos. Tá? É importante, né? Você sabe, por exemplo, que teve 20 vagas na sua disciplina. Você verifica aqui que a autoinscrição dos alunos estava com 25, quer dizer que tem 5 alunos a mais na sua disciplina, na sua sala de aula. Pode ser um inconveniente, pode não ser, tá? Os alunos podem ter ali para absorver conteúdo ou se adiantar uma outra disciplina que eles vão estar cursando, né? Supondo que eles não vão atrapalhar, né? Então, é possível você, inclusive, suspender o aluno. Eu vou vir aqui, Quando eu ativo, deixei ativada a edição da disciplina, né?
eu já não tenho acesso àqueles ícones que tinham aqui no lado direito. Então, vou desativar a edição. Agora, os meus atalhos já estão disponíveis. Cliquei aqui nos participantes. Se eu quiser excluir um aluno, eu posso vir aqui. Excluir, eu tenho o botão cancelar inscrição. O que vai acontecer? Ele vai excluir o aluno aqui da disciplina, tá? Ou eu posso inativar ele também. Ele não está me abrindo. Agora abri um monte de janela. Eu tenho estado ativo, eu posso dar um estado suspenso, tá? Esse aluno, ele tá cadastrado na disciplina, mas ele não vai conseguir acessar. Se a gente for ver aqui, nosso aluno teste, né? Então, ó, inscrição está desabilitada e inativa. Qual a diferença entre desativar e excluir? Se eu desativar o acesso do aluno, ele não vai ter mais condições de se inserir na disciplina. Então, a autoinscrição, nesse caso, ele vai estar desativado, tá? Ele já está autoinscrito na disciplina, mas ele está suspenso dentro da disciplina. Outro detalhe também, quando você exclui, né, vamos supor, um aluno ele estava cursando a disciplina e ele não está mais, ele trancou essa disciplina, ele solicitou o cancelamento da disciplina ou qualquer outra informação assim. Então, o ideal é você suspender ele, tá? Não excluí-lo, neste caso. Uma pergunta do Ivan, né? Com relação a uma pessoa externa acessando a UFPR virtual. Para que ele possa se matricular dentro de uma disciplina, ele precisa estar logado dentro do UFPR virtual. Então, é possível que uma pessoa externa esteja acessando o UFPR virtual, mas ele tem que ter um usuário e senha que sejam válidos dentro da plataforma, tá? Então, alguém compartilhou esse usuário e senha, ou, neste caso, tá, que não é recomendado, vocês permitiram, por exemplo, o ingresso do aluno. Deixa eu acessar aqui. Métodos de inscrição, né? Como visitante, tá? Então, ele não vai ter responsabilidades dentro do UFPR virtual, ele vai conseguir acessar o conteúdo, mas ele não vai conseguir interagir. Não é recomendado, tá? É recomendado que tenha todo o material, todo mundo que esteja dentro da UFPR virtual, esteja logado e tudo mais. Tá? Então, a chave de acesso da autoinscrição é para a disciplina, para o aluno que já está logado. Então, o aluno ele tem que fazer o login dentro da UFPR virtual para poder acessar a disciplina com autoinscrição. Sem isso, ele não consegue acessar. Ok? Podem perguntar para o pessoal, não se acanhe, não. Então, nós vimos as questões dos ícones, né? Da nossa configuração do UFPR virtual, os módulos. Outra questão importante aqui, ó, eu vou ativar a edição através desse botão. A gente consegue mover itens de módulo também, tá? Neste caso, por exemplo, eu vou mover alguns itens aqui dos dados iniciais, por exemplo, podcast, eu vou mover para a prova 1. Ó, ele habilitou para mim a prova 1. Vou dar um F5 aqui para ele atualizar, para vocês verem agora. Então, ele sumiu daqui de cima, né? Podcast. E dentro de prova, módulo 1, a gente tem uma coleção de mídia. Ó. O podcast está para cá. Eu posso mover ele aqui para cima de volta. Está atualizado. Vou exibir todos aqui. Ele está aqui embaixo no podcast da disciplina. Posso mover ele para cima. Ele deu um pequeno errinho aqui, mas é só um erro de atualização, tá? Se eu apertar o F5 aqui, que atualiza a página, ele já arruma essa barrinha que tem aqui, que é para simular uma sequência. Então, você executa o aluno verifica esse recurso,
esse e assim sucessivamente, tá? Vou desativar a edição. Então, aqui nós temos a ficha 2, está completo, pasta de arquivos está completo, links da UFPR está oculto para estudante, então ele não completou. E esse aqui está como restrito, por exemplo, porque ele só está para um grupo. Então, aqui nós fizemos esse módulo 2 somente para o grupo A. Aquela história que a gente definiu por grupos, né? A gente criou a mesma disciplina para 2 grupos. Aqui a gente restringiu essa informação apenas para o grupo A. Uma pergunta da Juliana. A integração do UFPR Virtual e o Teams. Neste momento não é possível, Juliana, fazer essa integração. Tá? Em algumas situações, você tem, dentro do Teams, você consegue disponibilizar um link público. Então, neste caso, você consegue disponibilizar o link e utilizar o recurso URL ali para o aluno acessar o Teams. Tá? Então, por exemplo, a nossa oficina ela poderia estar sendo aberta, né? E acessada através de um link. Mas aí também depende da configuração do Teams que você tem. Pode falar, Jacir. Oi, querido. Eu recebi uma mensagem aqui no chat privado e gostaria que você, que já estamos com a pauta já atendida, né? E eu recebi um questionamento aqui no chat privado. Eu gostaria que você refizesse os passos para adicionar o recurso podcast. Surgiu aqui essa questão, se você pudesse retomar como inserir o podcast. Ok? Sim, perfeito. Tá? Então, podcast, nós temos ele por padrão aqui em cima. Vou ativar a edição agora. Vou selecionar aqui o módulo que eu quero inserir, por exemplo, prova módulo 1, né? Vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso. Aqui eu tenho coleção de mídia. Coleção de mídia é o nome que o Moodle dá para o podcast, tá? Então, eu vou inserir aqui, eu vou clicar em adicionar. Aqui eu posso colocar a descrição que eu bem entender, né? Então, eu vou colocar aqui podcast, revisão, prova. Uma descrição que eu posso incluir. Tipo de coleção. Coleção de instrutores, simples. Tá? Por enquanto a gente não vai interagir com isso aqui. Como a gente vai utilizar um link do YouTube, nós não precisamos nos preocupar com este item aqui, ó, tamanho máximo por item. Tá? 50 MB é o tamanho máximo da sala de aula. Então, se a gente utilizar 50 MB, um único arquivo de vídeo, por exemplo, de 10 minutos, ele é capaz de ultrapassar 50 MB, dependendo do jeito que a gente grava. Tá? Então, isso daí é um item importante. Aqui eu tenho utilizar layout customizado CPAD. Este layout ele é do nosso tutorial, tá? Então você pode definir ele como não. E eu venho aqui salvar e mostrar. Então eu incluí o recurso podcast, revisão para prova. Agora eu tenho que adicionar uma galeria. Tá? Então a galeria eu vou colocar aqui revisão, que é mais uma forma de agrupar os itens, tá? O modo da galeria eu vou selecionar como YouTube. E vou salvar a mudança. Ó, já está incluído. Agora eu posso adicionar um item. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um vídeo aqui nosso. Só um pouquinho, estou caçando um link aqui. Então, o link, eu peguei direto do YouTube, eu acessei esse vídeo pelo YouTube, então coloquei ele aqui na URL do YouTube, né? Agora eu vou colar aqui a descrição do vídeo. Posso colocar uma observação
do que o vídeo se refere também, para deixar mais claro para os alunos. E vou salvar mudanças. Está inserido o vídeo aqui no nosso podcast. Posso adicionar mais um, por exemplo. Deixa eu pegar aqui do FPR TV. Vou colar o URL aqui. E agora eu vou colocar a descrição do vídeo. Em cima, né? Subtítulo, a descrição. E salvei. Posso ordenar o vídeo também. Então, ó, tem o botãozinho aqui, ó, mover. Assista este primeiro, depois este. Assista na sequência. Tá? E desativar a edição. Ele está definido. Ele vai pegar por padrão a imagem que você define lá no YouTube. Tá? Então no YouTube tem essa configuração dessa imagem, ele busca lá do YouTube essa imagem para colocar aqui no vídeo. Tá? Então não é um padrão. Cliquei nele, ele abriu este vídeo, eu posso navegar aqui pelas mídias, né? Fui para a próxima, e assim sucessivamente, né? Um carrossel que a gente define essa navegação. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Então, Bárbara, com relação ao Teams, a gente não tem nada programado, tá, de treinamento. Mas nós podemos verificar daí a necessidade e eu posso fazer a solicitação ali na CPAD para a gente abrir um treinamento com relação a isso daí, para uso exclusivo para esse período de pandemia e para os encontros, né? Mas no momento não há nada com relação a isso daí, tá? Na medida do possível, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer um questionamento ali para o suporte que a gente vai tentar resolver, tá? Se não for da nossa competência, a gente vai tentar, pelo menos, direcionar você para o canal apropriado. A Marilene falando, sim, o podcast pode ser utilizado só por áudio. Tá? É o mesmo processo que a gente tem aqui. Deixa eu abrir este cara. Vou editar ele, né? Estou com a edição aberta. Só deixa eu achar aqui agora a definição. Pera aí. Nós temos aqui dentro uma definição que ele informa. Aqui, ó. No padrão, né? Padrão da galeria. Nós temos aqui, ó, imagem, vídeo ou áudio. Então eu posso definir somente como áudio. Lembrando que neste caso, por exemplo, eu tenho 50 MB, né? O áudio ele é pequeno, então um áudio de 1 hora, por exemplo, ele vai dar ali uns 15 MB, 16 MB. Então você pode definir isso daí, pode incluir dentro da disciplina, tá? Com relação a... Tem algumas ferramentas de podcast na internet que fazem o agrupamento de áudios. Então, você tem a possibilidade de você acessar podcasts distintos, né, em áudio dentro dessa ferramenta. Tá? Você pode utilizar, aí, neste caso, o recurso URL para direcionar para essa ferramenta, utilizando e fazendo o agrupamento através dessa ferramenta, tá? Sem problema também. No caso do áudio, a gente teria que disponibilizar o arquivo dentro da disciplina. Então, não tem como a gente fazer um link externo. Pelo podcast, você pode utilizar o recurso URL, daí você direciona para o site de podcast onde ele está hospedado. Marielle, eu não entendi o questionamento com relação à ferramenta. É uma ferramenta externa ou um recurso aqui do FPR Virtual? Marilene, desculpe.
se a Marilene tiver a possibilidade de habilitar o áudio também, fique à vontade, Marilene. Boa tarde, gente. Boa tarde, professores. Para mim está sendo muito enriquecedor tudo isso, mas eu sou bem leiga nas ferramentas de internet. Então, se eu fosse gravar um vídeo, eu usaria o YouTube. Para eu gravar o áudio, eu me inscrevo num site como só de áudio, um site de podcast, seria isso? Na minha ferramenta, por exemplo, de um tablet, assim? Compreendi, professora Marilene. Tem duas formas, né? O mais fácil, você pode gravar o áudio pelo próprio celular. Então, você, por exemplo, a depender do tamanho do áudio, você pode gravar, né? O áudio, por exemplo, uma explicação, uma dúvida que o aluno tem, você pode gravar o áudio e se pode subir dentro da UFPR Virtual como um arquivo ou como pasta, tá? Então, aqui nada impede que a gente utilize a pasta, né? Vamos chamar aqui de podcasts MP3. Por quê? MP3 é um formato de arquivo compactado, tá? Que o celular grava. Então, eu posso vir aqui e selecionar dentro do meu computador, eu não vou ter nenhum aqui agora, mas eu posso selecionar, por exemplo, os arquivos de áudio, nesse caso. Então, o aluno ele vai ter acesso à pasta, né, podcasts, e aqui dentro ele vai ter acesso a todos os áudios que a senhora gravar. Né, supondo que esse topo 1 aqui, PNG, ele seja um MP3, né? Então, ele vai poder fazer o download, vai poder clicar no arquivo e poder escutar. Tá? Áudios do WhatsApp também ele pode subir, só que daí ele vai ter um pequeno inconveniente com relação a forma como ele vai conseguir escutar. Então, em algumas situações, o aluno ele vai precisar ter um programa especial para escutar esse áudio no computador, que já não acontece no celular, por exemplo. Então, o áudio do WhatsApp, se você salvar ele aqui, no celular vai ser possível escutar. No computador já vai ter um programa específico para isso. Respondido, professora Marilene? Sim, muito obrigada. De nada. Se a senhora precisar de dúvida, tiver dúvidas com relação às ferramentas, assim, nós podemos te dar pelo menos um norte com relação ao que usar, como usar, né? E daí, na sequência, a gente verifica aí a possibilidade de até criar um tutorial ou alguma coisa nesse sentido para poder disponibilizar o conteúdo para os alunos. Então, pessoal, tem mais dúvidas? Tem mais algumas observações? Tem, Rodrigo. Tem? Professora Lídia está com a mãozinha levantada. Professora Lídia, fique à vontade para habilitar o seu microfone e fazer a intervenção. Tudo bom? Boa tarde, obrigada por tudo. Eu gostaria de saber com respeito ao se a gente grava pelo WhatsApp, se dá, por exemplo, o aluno tem o WhatsApp no computador, ele consegue acessar? Então, o WhatsApp no computador, ele consegue acessar, né, as mensagens, digamos assim, se a senhora cria um grupo de alunos, né, e disponibiliza os materiais lá dentro, é possível ele acessar no computador, só que tem algumas restrições, né, e também, neste caso, não teria como fazer essa verificação se o aluno está ou não estudando. Então, assim, a gravação do vídeo, por exemplo, ele pode ser realizada pelo celular. Neste caso, eu não utilizaria o WhatsApp, né? Eu utilizaria um outro programa de gravação de vídeo para realizar essa gravação, ou de som. E a partir dali eu disponibilizaria o link dentro do UFPR Virtual. Né? O WhatsApp ele é interessante para engajar o aluno,
ele estudar, para tirar dúvidas, é uma ferramenta bem interessante, mas eu acredito que ele seja um coadjuvante nesse momento, tá? Entendi. Obrigada. Disponha. Bom, pessoal, eu acredito que a gente tenha acabado nossa ementa. Né? Nas próximas semanas nós vamos ter a oficina intermediária, a oficina avançada também. Nós vamos tratar com relação às tarefas, né? Como fazer a correção, livro de notas e tudo mais. Então, verifiquem ali com a CPAD, depois a gente vai encaminhar um e-mail também com as instruções para as outras oficinas. Elas são importantes. A gente quer que a UFPR consiga, nesse período, dar as aulas, né? Os alunos estão bastante ansiosos também por esse período, estão receosos também em perder o semestre, perder o período, então a gente está andando aí com vocês para fazer esse período aí acontecer, né? Então, o que precisar da gente, do suporte da UFPR Virtual, a gente está ali. Estamos em três pessoas neste momento, para dar esse suporte, para fazer com que as coisas andem, né? A gente tem uma média de chamados alto por dia neste começo. Semana que vem começa o ciclo 2 também, então nós vamos ter um pouquinho mais de chamados, mas estamos procurando responder o mais rápido, o mais brevemente possível, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida, por favor, insiram um chamado lá. Se por acaso for alguma coisa urgente, envie um e-mail para o UFPR Virtual. Lá na salinha deixa eu abrir aqui. Na salinha de suporte, a gente tem o e-mail. Então, o suporte ao usuário. É importante, tá? Vocês vão utilizar a autoinscrição para realizar a inscrição nesta sala. Então, um dos recursos que a gente já falou para vocês está sendo utilizado aqui. Então, nós temos o e-mail, por exemplo, suporte UFPR Virtual. Se for algo urgente mesmo, que precise de uma resposta urgente, escreva urgente no cabeçalho, no assunto do e-mail, encaminhe para a gente vai tentar dar prioridade, tá? Mas, assim, a gente pede só encarecidamente que, neste caso, só situações urgentes mesmo, aluno não está conseguindo acessar, você não está conseguindo acessar a disciplina, não está conseguindo incluir itens lá dentro, que estão afetando o andamento da aula, sejam direcionados por e-mail, tá? Fora isso, nós temos aqui os tickets que vai ficar o registro, então a gente tem a pessoa certa que vai dar o encaminhamento especial ali para o seu chamado. Uma questão da professora Juliana, né? Se eu não me engano, professora, a gente vai encaminhar para todos os inscritos via e-mail, tá? O link. E, salvo engano, ele vai ser o mesmo link dessa oficina aqui agora. Tá? A gente só vai mudar alguns itens no formulário, mas ele seria praticamente o mesmo link, tá? Talvez a gente faça um formulário diferente, ainda não foi definido. Mas a gente vai encaminhar por e-mail, sim, para todos os que estiverem aqui presentes e todos os inscritos também, inclusive com o link para acessar a gravação aqui da UFPR Virtual, né? Do básico. Então, ele vai ficar disponível, ainda a gente tem um prazo ainda que a gente tem que baixar o vídeo, tem que fazer a conversão desse vídeo para daí a gente postar para o YouTube, mas ele vai ser, inclusive, ele vai ter os horários ali de quando cada recurso vai estar sendo tratado. Tá? Então, é um trabalho com bastante carinho aí que a gente faz para vocês, para que as aulas aconteçam e vocês tenham todo esse subsídio. Tá? Agora passo a palavra ao nosso amigo Jacir. Eu só tenho a agradecer a presença, né, a permanência de todos vocês. Peço desculpas por alguma falha que tenha cometido, né? O vídeo a gente vamos realizar a legenda, como o Rodrigo falou, logo na sequência, para eventualmente já facilitar a busca de vocês, né? E eu acho que é isso, agradecer a parceria com o Rodrigo. Não sei se o Rafael está aqui, se o Rafael daí quiser finalizar, de minha parte é isso.
Eu acredito que o Rafael está com um problema no microfone lá, Jacir. Ah, tá. Então acho que a gente pode finalizar, né? Então, em nome da CIPEAD, né? Essa parceria aí que eu, enquanto membro do NTE do CEPT, a gente se juntou, né? E mais o Rodrigo aí que vem trazer um detalhamento mais técnico do assunto, né? A gente está fazendo de tudo para atender. Novas oficinas ainda de básico serão agendadas, tá? Ainda é uma repetição dessas que a gente está oferecendo nesse momento. Então elas também serão divulgadas. Então, eventualmente, a gente pede para que vocês divulguem nas suas redes de contato, para quem ainda não tem a familiaridade com essa plataforma, nos ajudem também a divulgar essas oficinas. A gente não tem data ainda, mas é recomendável que sigam as redes sociais da CIPEAD, que todas as informações a Naya e o Rafael estarão sempre disponibilizando por lá. Rodrigo, vou passar para você finalizar, então. Perfeito, pessoal. Obrigado por tudo. Se tiverem qualquer dúvida, volto a frisar, né? Nosso suporte está esperando os chamados. Se alguém tiver alguma dúvida pontual, a gente pode conversar agora, depois da oficina, né? Só ficar conectado ali. Então a gente tem mais aí uns 30 minutinhos que a gente pode trocar alguma informação, tá? A Cristiane, Cristina, desculpa. Ela fez um questionamento ali, não entendi. Se você puder continuar no final da oficina, a gente já verifica contigo daí. Obrigado, pessoal. Até mais. Se alguém quiser fazer o uso da palavra... Opa, por favor, professor, fique à vontade. Eu sou a Cristina. É que eu participei da oficina, mas assim... no chat, quando eu escrevo, ele sai do ladinho em azul, sabe? Não sai como todos os outros quando escreve. Mas a minha preocupação era só saber se eu estava participando da oficina ou não. Na verdade, essa era a minha dúvida. Porque eu fui inscrita e a dúvida que eu fiquei, eu falei, será que aparece meu nome como participante ou não? Sim, professora, aparece. O azulzinho ali é a mensagem que a senhora envia. Então ele fica em azul para a senhora e fica em branco e aparece em branco para a gente daí. É como se fosse o WhatsApp, né? Só que eles utilizam as cores azul. Então tá. Não, é porque eu participei de outra oficina e que saía normal o texto ali em branco. Acho que entendi. No Teams, talvez. Bom, aqui é o Teams também, né? É que pode ser a configuração da oficina, né? É a configuração da oficina, é isso? Exato. Uhum. Não, mas era só essa dúvida. Super agradeço. E também, assim como alguns poucos professores, estou aprendendo essas ferramentas novas. Para a gente é novidade, a gente que está há 30 anos na universidade. Mas legal. Super agradecida e vou estar participando de tudo que posso, sabe? Para ir assimilando essas ferramentas. A informática veio para facilitar e complicar um pouquinho nossa vida também, né? Porque a gente tem que aprender as coisas de novo, né? É verdade. A gente acaba tendo uma série de benefícios, mas a gente tem um grau de aprendizado ali que a gente tem que seguir, né? Depois que a gente quebra essa barreira do aprendizado e até mesmo a inércia que muitas vezes a gente tem, né? A gente sempre tem coisas para fazer, né? Mas depois que a gente começa a caminhar assim, é muito bom trabalhar com o Moodle. O Moodle ele ajuda, ele auxilia no aprendizado assim, muito mesmo. Quando eu olho as ferramentas como um todo, eu fico até apaixonada. Mas é interessante porque a gente que é mais antiga da universidade precisa, parece que, de mais tempo, sabe? Para acessar. Vocês jovens é tudo rapidinho. Já tem uma visão, já vieram com uma outra formação mental para tudo isso mesmo, sabe? Mas isso é normal da geração, né, professora? Se a gente for pegar as crianças, por exemplo, de 10 anos, 7 anos,
eles sabem muito mais que a gente, né? Eles dominam o celular ali de uma forma que a gente nem sabe o que eles estão fazendo. A sua geração, entende? Exatamente. Então, assim... Eu, como boa aquariana, sou super curiosa, adoro isso, mas eu vejo, eu fico até tímida com a minha lentidão, sabe, no processo. Mas é normal, né? Isso aí Estamos todos aprendendo, professora. Estamos todos aprendendo. Aprendendo, verdade. É por isso que surgiu essa ideia, sempre. É por isso que surgiu a ideia de, logo após a oficina, a gente disponibilizar o vídeo no YouTube, justamente para não ter que entrar no Teams e tal, e nem no Microsoft Stream. Então, para facilitar essa questão de uma pesquisa pontual, inclusive com essa questão da legenda temporal do vídeo, né? Poxa, como que eu faço para cadastrar um aluno? Putz, vou lá no vídeo, que eu sei que eu vou receber o link, clico lá, já vai ter aquele assunto retomado. Para facilitar toda essa questão da divulgação de como trabalhar com essa ferramenta, para que todo mundo possa ter acesso, a questão de facilitar o processo ensino-aprendizagem de todo mundo, né? Então é por isso que a gente tem que tornar isso mais acessível possível. Então, veja, é a 4ª oficina que a gente está tendo, com um público bem grande, né? A gente chegou a uma oficina semana passada com um pico de 78 participantes na sala. Então, o pessoal está à procura disso. Né? Possivelmente. Nossa, eu quero fazer tudo que está aparecendo, sabe? Assim, para... Isso. Fique de olho nas redes sociais da CIPEAD, professora. E, eventualmente, também o aviso será encaminhado pelo e-mail também. Nossa, mas super grata, viu, pela paciência e pelos ouvidos da gente compartilhar esse momento aí com vocês. Eu comecei a montar minhas aulas com slides gravados, aí eu vi que não cabia, que não dava certo, muito lento na hora que passava a aula. No caso, a gente tinha optado pelo Teams, sabe? Mas a gente vai adequando aí. Da melhor maneira. Muitos dos problemas que a gente tem são até problemas que a gente vê assim e fala assim, puxa, mas realmente tinha que funcionar e não funcionou, né? Então são novidades até pra gente que está no suporte, está lidando com isso daí.